Olá, eu sou Igor Rodak, estou aqui para falar desse meu artigo Além da Imagem. Esse, essa pesquisa foi resultado dos meus trabalhos de conclusão de curso, de faculdade, uma pós-graduação e uma continuação, e um grande incentivo do meu orientador, Renato Torres, que me ajudou muito nesse trabalho, incentivando e me ajudando em alguns pontos. E o principal objetivo dessa pesquisa é pensar a relação entre imagem e espectador, de maneira que o espectador enxergue algo a mais, o contracampo, algo além do quadro, além do que está propriamente inserido ali. Para tal, os trabalhos de Diego Velázquez, Clara Peters, Donald Judd, Joseph Kosuth ajudaram a nutrir, incorporar e incorporar essa pesquisa. Perceber o que está fora do quadro, porém essencial a ele, é um grande desafio para elucidar o que está além da imagem. E através dos conceitos operatórios de Sandra Rey, dos meus trabalhos pessoais, esse estudo criou forma para elucidar essas questões. Para isso, para isso temos alguns conceitos bases, que são o extraquadro, o contracampo e o assujeitamento. Em toda imagem que é gerada por trás dela sempre, seja quem for, seja um pintor, um artista, um fotógrafo, seja quem for, a imagem sempre é pensada e é um recorte, ela é limitada dentro de um quadro, dentro de uma janela. E o contracampo é tudo aquilo que está fora do quadro, mas que de alguma forma aparece dentro dessa imagem. No Renascimento, o uso de espelhos foi explorado por alguns artistas. Um bom exemplo que trago aqui é Jean Van Eyck, o casal Arnolfini. Ele faz essa pintura desse matrimônio e lá no fundo ele coloca um espelho que aparece ele retratado pintando, fazendo essa imagem. Então ele está fora da imagem, mas ele aparece dentro. E aqui é uma reafirmação desse matrimônio. Além da imagem, tem ele como testemunho que aparece dentro, reafirmando uma vez mais. Outro objetivo importante da pesquisa e artista Clara Peters, com essas naturezas mortas que ela faz. E ela em detalhes, ela escreve sempre a assinatura dela em detalhes. Nessa daqui não dá para ver, mas está nessa parte dessa faca. E não só nesse trabalho, mas em vários outros, ela coloca o retrato, o autorretrato dela, de forma bem sutil, um detalhe metálico da jarra ali, aparecendo ela. E dizem algumas fontes que isso pode ser alguma coisa da época dos próprios artistas pintando, dizendo que era o melhor, tentando ser o melhor que o outro, e fazia esses detalhezinhos assim. Mas também é uma forma dela se colocar no trabalho, de estar inserido já que na época as mulheres não podiam pintar outras, tipo, corpo nu, corpo, enfim, elas pintavam esses outros temas. E Clara Peters pintou essas naturezas mortas. E quando isso é uma forma de sujeitamento. Então, quando nós colocamos no lugar do personagem, isso é o assujeitamento. Então, assim como Clara Peters e Van Eyck, que se colocam dentro da obra, quando nós vemos dentro da obra, através dos reflexos, nós enxergamos além. Então, a gente está no lugar do artista. Outro exemplo bem conhecido é Diego Velázquez em As Meninas. Aqui ele coloca ele mesmo pintando com esse cavalete, esse quadro de costas para nós, e ele no momento em que ele está fazendo o trabalho. Lá no fundo aparece um espelho que é o rei e a rainha da Espanha nesta época.
Então, na verdade, aqui a gente está no lugar do rei, que está olhando esse trabalho. Então, a gente está sendo assujeitado no lugar do rei. E, e assim o artista coloca dentro da própria pintura, assim como em algumas representações somos colocados no lugar do personagem, sujeitamos. No cinema, isso é frequentemente visto nas cenas em que o olhar do personagem é a própria câmera. Assim, olhamos a cena do ponto de vista dele próprio. A imagem é olhada com os olhos que não são os nossos. Então, essa imagem está sendo, no caso do Velázquez aqui, olhado pelo rei, mas a gente se coloca no lugar dele. Então, isso é um sujeitamento. Outro caso interessante aqui é do Michelangelo Pistoletto. Ele referencia, é evidente que ele referencia Velázquez. Nesse caso, ele pega um pedaço de aço inoxidável, de metal, e faz um polimento até que ela fique espelhada e faz uma serigrafia desse cavalete com um quadro de costas para gente. Então, quando o observador está na frente do trabalho, ele aparece atrás dessa tela. Então, na posição do artista a ponto de realizar o trabalho. Dessa forma, ele assume a postura do próprio pintor em processo, né? Da mesma maneira como fizeram Van Eyck e Velázquez. E essa obra aqui, particularmente, funciona somente com a presença do artista. Então, pode ver que até a imagem está um pouco de lado, porque o reflexo aparece, se a pessoa fosse tirar foto da frente, ia aparecer ela tirando a foto. Enfim. E a maneira como cada um reage, entende a imagem, é o referencial de cada indivíduo. Então, o papel da cultura como lente, de que a gente vê, é percebido de forma do seu conhecimento. Como cita a Luciana Silveira, ela diz que a luz dentro dos olhos nos dá as cores, mas ela não nos dá o objeto colorido. Isso a gente aprende com o passar do tempo, em experiência, em pesquisa e treinando o nosso olhar, né? Donald Judd e Joseph Kosuth. Então, Judd aqui com os cubos, ele retira toda a temporalidade. Então, eles são como são, sempre vemos a mesma coisa. Toda vez em frente a esse trabalho, é, não tem mais nem menos, é o que está posto, é o que vemos. Já Kosuth brinca com com as linguagens, né? Então, ele produz esse cubo e reafirma com a própria linguagem, redobrando a sua mesmice. Então, a obra não se contenta apenas em mostrar o que a gente vê, mas é um redobramento do objeto conhecido. Então, ele abre mais margem para interpretação e vai de cada um interpretar e viver e olhar como com sua experiência, com sua carga cultural, né? Enfim. E, então, esse estudo é uma forma de treinar nosso olhar, de aprender a ver, porque tudo está diante dos nossos olhos, aprendemos ao longo do tempo a perceber, olhar, entender, e quando se entende os motivos, intenções do artista, a experiência diante do trabalho se torna muito mais valiosa, assim como a gente entender alguns conceitos, que essas coisas, se torna muito mais rico, né? E a gente vê. E termino minha fala aqui com uma citação de Israel Pedrosa, com quem vê mais sabe mais, então podemos afirmar que quem sabe mais vê mais. Nesse sentido que se seguiu toda essa minha pesquisa. Ok? Obrigado.